vivemos dias difíceis, todos nós estamos recomeçando a vida. E o Senhor certamente tem uma palavra especial aos nossos corações nessa manhã. Para você que tem uma necessidade. Alguém aqui entrou no culto hoje com uma necessidade específica que precisa do toque de Jesus? Se sim, Deus falará aos nossos corações. Evangelho de Marcos, capítulo número 5, vamos ler os versículos de número 21 a 24. Jesus entrou novamente no barco e voltou para o outro lado do mar, onde estava uma grande multidão. Se juntou ao redor da praia. Então chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo. Quando viu Jesus, prostrou-se aos seus pés e suplicou repetidas vezes. Minha filha está morrendo, por favor, venha e ponha as mãos sobre ela e cure-a para que ela viva. Por favor, minha filha está morrendo, venha, coloque as mãos sobre ela e a cure-a para que ela viva. Por favor, a minha filha está morrendo. Quantos aqui já passaram por uma situação de necessidade de uma cura física de alguém que você ama muito? O desespero entra nos nossos corações, é ou não é? E este homem estava assim: por favor, coloque as mãos sobre ela e a cure para que ela viva. E a Bíblia diz que Jesus foi com ele. Versículo de número 24, Jesus foi com ele. Bendita é a palavra do Senhor. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa manhã, onde louvamos o teu nome, servimos ao Senhor, através das nossas adorações. Agora abrimos nossos corações para recebermos a tua palavra, para que possamos realmente viver uma vida segundo a tua vontade. Em teu nome oramos e agradecemos. Amém. Toma teu assento, que o Senhor possa realmente falar aos nossos corações. Esse texto aconteceu em Cafarnaum. Estive em Cafarnaum há 2 anos e meio. Uma cidade que na época era uma cidade muito ativa. Hoje, nem tanto ativa apenas pelo turismo, mas muito ativa principalmente pelo porto. E era uma cidade muito ativa porque era a cidade de Jesus. Jesus havia acabado de chegar da Decápolis, outra cidade, 10 cidades que tinha ali e tem ali a margem do Mar da Galileia. Ele acabara de chegar. E quando ele chega, ele então encontra uma grande multidão. Entre essa multidão, um homem chamado Jairo. Certamente nós já ouvimos falar sobre ele. Quem era Jairo? Um dos principais da sinagoga. O que significa? Alguém que tinha muito prestígio. Tanto com os religiosos, como com toda a sociedade. Era um figurão, um dos grandões da época. E Jairo, ele então encontra Jesus, e quando vê Jesus, a Bíblia diz que ele suplica repetidas vezes, pedindo que o Senhor tenha misericórdia da sua vida e da sua casa. Por quê? Porque Jairo tinha uma filha única, de aproximadamente 12 anos. O livro de Lucas diz que essa filha tem aproximadamente 12 anos. E Jairo então suplica, porque essa menina estava à beira da morte. Quando nós pensamos uma história dessa, parece tudo normal, parece tudo comum. Um pai que tem uma filha doente se aproximando de Jesus para que ele possa curá-la. Mas há um detalhe que nós precisamos nos atentar. Jesus, um pouco tempo atrás, havia sido expulso da sinagoga de Nazaré. E Jairo, sendo um dos grandes ali da sinagoga, um dos príncipes, possivelmente aquele que coordenava toda a sinagoga, possivelmente aquele até que dava instruções sobre a liturgia do culto,
quem iria pregar, como iria pregar, quando iria pregar. Jesus, um tempo atrás, havia em Nazaré pregado uma mensagem de Isaías, capítulo de número 61, uma mensagem esperada até os dias de hoje por todo judeu. Então Jesus se levanta, ele toma ali o livro, ele prega Isaías 61, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres, e me enviou para anunciar aos cativos que eles serão soltos. Olha que coisa maravilhosa, e aos cegos que eles verão. Então ele começa a pregar isso, ele prega aos oprimidos que serão libertos, e diz uma coisa espetacular, e diz assim: no templo, ele diz: é chegado o tempo do favor de Deus. Vou repetir: é chegado o tempo do favor de Deus. Ele declara isso, que é uma profecia de Isaías, e ele declara isso e se assenta. Quando ele se assenta, há um grande rumor, a história fica um tanto quanto complexa. Por quê? Porque quem se assentaria, ele diz que esse tempo foi cumprido e o Messias chegou, então ele se assenta. Quando ele se assenta, alguns historiadores dizem que na sinagoga haviam 3 cadeiras, uma do lado direito, uma no meio e uma na esquerda. 2 eram ocupadas, a do lado direito e a do lado esquerdo, mas a do meio não era ocupada, porque se esperava o dia em que o Messias se assentasse nela. Então os historiadores dizem que Jesus se assenta naquela cadeira do meio, e isso trouxe aos judeus um grande dissabor, de forma que expulsaram Jesus da sinagoga e pensaram em jogar Jesus do penhasco. Também estive em Nazaré, conheço os penhascos, e tentaram jogar ali Jesus do penhasco, só que Jesus sai pelo meio da multidão. Agora Jairo é este homem que realmente, quando olhava para Jesus, não tinha os olhos que nós temos, não tinha o coração que nós temos, esperando em Jesus algo bom. Para os religiosos daquela época, Jesus era um herege. Para os religiosos daquela época, Jesus era alguém que não valeria a pena estar perto. Agora imagine que pior que isso, ele acabara de chegar de Gadara, onde ele expulsou aquele demônio, daquele homem que vivia entre os sepulcros, e Jesus expulsa. Mas o fato é que o judeu realmente não anda por ali, porque é um lugar considerado imundo. E Jesus, como se não bastasse dizer agora quem é o Messias, e quando eles estão ali razoando sobre o que Jesus havia feito, um levanta e diz assim: ele não é o filho do José? Ele não é o filho da dona Maria ali, daqui de casa? Como ele pode dizer que ele é o Messias? Mas agora este homem, Jairo, ele tem que vencer muitas coisas. Por quê? A sua filha está enferma. Quando nós temos um filho, tudo muda em casa. Quem é casado aqui e tem filho, glória a Deus. Quem não tem filho, só vai casar de verdade o dia que o filho nascer. Porque é o que faz toda a diferença, não é, gente? Esses dias encontrei uma irmã, 5 anos casado. Ah, tá, que bom, tem filhos? Ainda não. Então está em lua de mel. Está em lua de mel, ainda não sabe que é uma criança chorando a noite inteira. Eu esperei muito pelos meus filhos e esperei muito pelo Mateus. O Mateus começou a dar trabalho já na concepção. Ele teve que ficar, a mãe teve que ficar 9 meses deitada na cama. Eu tinha um emprego, eu tive que sair do meu emprego para auxiliar, ajudá-la, e fomos morar na casa do sogro e da sogra. Começa a complicar a coisa aí. É bom demais, sogro e sogra, é maravilha. Mas quando casa, o filho tem que ter casa. Então fomos morar, ela ficou ali os 9 meses, tinha que colocar tijolos ao pé da cama para que ela ficasse inclinada, porque o menino é rápido, já queria, nem foi concebido, já queria nascer. Quando nasce, então chega em casa o quê? A alegria.
Que coisa maravilhosa, chegou a alegria em casa, você fica cheio de vontade de trabalhar mais, de conquistar mais, para cuidar da sua família bem, é ou não é? E isso aconteceu conosco. Porém, na época eu tinha restaurante. Eu tinha um restaurante em Marília. E restaurante não é fácil. Trabalhava no período da manhã, no período da tarde, no período da noite. Então, por isso que o Senhor me chama para o ministério. Porque trabalho não é problema. Temos que trabalhar. E trabalhando no restaurante, quando eu chegava em casa, parece que o Mateus adivinhava. Chegou a hora de começar a chorar. E chorava. Eu chegava por volta de meia-noite, 1h, e o Mateus chorava até as 4 da manhã. Chegou o Guilherme, 1 ano e 3 meses depois, para alegrar mais a casa ainda. Que maravilha, o Guilherme, graças a Deus, é quietinho e não chorava à noite. Mas a alegria estava lá. Mateus, ele precisou fazer algumas cirurgias. E uma dessas cirurgias, quando ele tinha 12 anos, a enfermeira nos chamou e disse assim: pai e mãe, teu filho teve uma parada no centro cirúrgico. Ele está perdendo muito sangue. E naquela manhã, eu e minha esposa fizemos a oração desse homem. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Cura o meu filho. E eu me lembro que eu disse para ele: se tiver que levar, me leva. É a primeira coisa que nós falamos para Deus, quando um filho está em uma situação de necessidade. Agora, para esse homem, chegar aos pés de Jesus era diferente do que para mim. Por quê? Ele tinha uma série de coisas a serem vencidas. Irmãos, e mesmo hoje, se tu tens uma necessidade, uma série de coisas talvez precisam ser esquecidas, para que Jesus possa tocar a sua vida, ou tocar a sua filha, ou tocar o seu filho, ou tocar o teu trabalho, ou tocar a tua saúde, ou tocar as tuas emoções, o teu espírito. Algumas coisas precisam realmente serem esquecidas. A primeira coisa que esse homem esquece é o preconceito. Ele se achega aos pés de Jesus, mas ele tem que deixar de lado o preconceito. Uma formação de uma ideia inviável, improvável, que Jesus era alguém que não se importava com ele. Ele repete muitas vezes, é interessante, quando ele chega perto de Jesus, ele precisa repetir. Jesus, tem misericórdia da minha filha. Jesus, tem misericórdia da minha filha. E aqui é uma área da especulação. Eu fiquei pensando, por que ele teve que repetir tantas vezes? Certamente, para que ele acresce realmente que Jesus, ele é Senhor, e que Jesus realmente poderia fazer um milagre na sua casa. Ele era o Messias, porque quando ele chega aos pés de Jesus, ele teria que reconhecer que Jesus era o enviado de Deus para aquele povo e para as nossas vidas e para as nações. E ele faz isso, mas ele tem que deixar o preconceito, ele tem que deixar e parar de julgar antemão quem era Jesus. Amados, isso é muito estranho, mas muitas vezes nós também temos preconceitos para chegar perto de Jesus. Muitas vezes eu escutei pessoas dizendo assim: mas pastor, eu não posso orar, porque eu não sei orar. Isso é um preconceito. Pastor, eu não posso orar, eu não posso chegar perto de Jesus, porque eu não sou pastor, eu não tenho título nenhum. Preconceito. Pastor, eu não posso chegar perto de Jesus, porque Jesus realmente ele não vai me ouvir, ele está muito longe, está ocupado. Já escutou isso? Jesus está ocupado. Não vou levar meus problemas para ele, porque ele tem mais o que fazer. Eu não vou levar isso para ele. Quantas vezes nós falamos isso? Mas, amados, nós precisamos deixar os preconceitos. Os preconceitos realmente eles nos atrapalham demais. O homem é assim, é natural. Eu estava lendo o livro de Barclay. É isso, falei certo? Barclay, isso.
Estava lendo, e essa história, eu li no livro, dizendo que este homem, ele começou a usar o clorofórmio, chamado James Simpson. Ele começou a usar o clorofórmio. Para quê? Para que o clorofórmio agora pudesse ser um tipo de anestesia para que as mulheres grávidas não sofressem demais no momento do parto. Sabe como o clorofórmio foi chamado naquela época? Foi chamado de instrumento do diabo. Porque estava impedindo as mulheres de darem os gritos que agradavam a Deus. Você já imaginou um negócio desse? E é natural, quando tudo é novo, quando tudo está começando, é natural que as pessoas, então, tenham restrições. Eu me lembro da televisão. Eu vim de um lar evangélico, mas naquela época, na igreja que meus pais participavam, sou filho de pastor, neto de pastor, não podia ter televisão. Ter televisão era um crime. E era um tal de eu ver televisão na casa do vizinho e depois pedir perdão para Jesus. Só porque eu tinha visto o desenho do Pica-Pau. Ai, Jesus me perdoa. Eu ia para a igreja, Jesus me perdoa. Porque era novo, era um medo. E o medo gera o quê? Preconceito. E a igreja, por muito tempo, essas igrejas que tinham esse preconceito, deixaram de ter a bênção de anunciar o evangelho através da televisão. A coisa era tão terrível, irmãos, que meus pais procuraram sempre me dar uma boa educação, me matricularam num colégio, não era o Jaime Kratz, porque não era aqui, mas um colégio particular, um colégio bom, e eu me lembro que eu era o único do colégio. Se tivesse outro crente ali, estava certamente de 007, estava como um agente invisível, mas eu me lembro que eu era crente, e meu pai naquela época, o maestro, levava a banda para tocar na praça um pouco antes da missa. E a banda, e não era essa banda, não era essa orquestra, nós chamávamos a Furiosa. É quem quer pum, papapum, papapum, papapum. Assim que Deus me batizou, papapum, papapum. E cantando. O que aconteceu? Eu estudava num colégio que na mesma hora que meus amigos estavam todos indo para a missa, junto com os pais. E naquela época, ser crente era coisa de gente que não tinha estrutura financeira, que não tinha cultura. E o que eu fazia? Eu ficava sempre perto do bumbo, que tipo, eu ficava pequenininho, hoje eu sou pequeno, naquela época eu era menor ainda. E o bumbo, pum, pum, assim que Deus, eu via meus amigos, eu Aí passava, eu aliviava, vinha outro. Meu Deus, aí o Espírito Santo, aquele que se envergonhar de mim, eu também o lançarei fora, me envergonharei dele, vou dizer, malditos, não apartai de mim. Eu ficava com aquilo na minha cabeça, desse jeitinho que eu estou te contando. Aí um dia eu falei assim, não, preciso vencer esse preconceito. E chamei meus amigos mais íntimos para ir comigo num culto. Irmão, pensa numa igreja não preparada para isso. Quando eu chamei meus amigos para ir no culto, irmãos, era uma gritaria. Daqui a pouco eu olhei para o meu amigo, ele estava gritando. Eu falei, o que você está gritando? Eu falei, não é concurso para ver quem grita mais alto? Só que naquele dia, o meu coração foi curado. Todo mundo já sabia que eu era crente, e eu não precisava mais esconder na banda. Passava, estou lá na banda. Aí um dia a freira falou assim, vocês têm que ser como aqui o Walter, vocês precisam ser fiéis a Deus, como esse povo é fiel a Deus. Eu falei, estou com muito. Tudo se resolveu, porque o preconceito foi vencido. Irmãos, nós precisamos vencer os preconceitos. Mas pastor, que preconceito? Eu sei lá, preconceito é seu, como que eu vou saber? Já viu aquela história, não fui com a cara de fulano de tal? Já viu isso? Eu não fui com a cara. Aí eu fui com a cara. Preconceito. Às vezes, aparências enganam. Aparências enganam. Eu ontem fiz uma entrevista com um rapaz que
Nós temos minha esposa tem um sítio em Rio Claro, nós precisamos de um caseiro. Eu fui fazer uma entrevista, olhei para ele e falei assim: pastor, cuidado, a aparência engana. Eu estou precisando trabalhar. No sítio, onde for. Você vai fazer cerca? Vou fazer cerca. Você vai ser pedreiro? Vou ser pedreiro. Você sabe? Não, mas vou aprender. Necessidade. Diante de uma necessidade, nós precisamos enfrentar o que Deus colocar na nossa mão para ser enfrentado. Amém? Qual é a tua necessidade? É a cura da sua família? Primeira coisa a ser vencida. A ser vencido são os preconceitos. Mas meu marido não vai ser crente. Irmã, se você não acredita, quem vai acreditar? A minha esposa não vai parar de falar. Meu irmão, se você não acredita, ela não vai parar de falar mesmo. Mas quem sabe você vai escutar com mais paciência. Quem sabe você agora vai ter um pouco mais de calma, de equilíbrio. E o pastor Guiar já contou, mulher tem que falar. A minha sogra não melhora. Qual é o teu preconceito? O que precisa ser mudado? A minha saúde. Ah, não tem jeito. Vamos trabalhar? Vamos para frente? Vamos chegar perto de Jesus e pedir para Ele: Senhor, o Senhor pode mudar a minha casa. O Senhor pode mudar a minha vida. O Senhor pode mudar a minha história. O Senhor pode mudar os meus conceitos. E esse homem precisou, então, deixar o preconceito. Segunda coisa que ele precisa deixar, ele deixa ali a sua nobreza, o seu status. Ele deixa a sua posição. Tem gente que não deixa nem a posição de miserável para servir a Jesus. Nós precisamos deixar todas as nossas posições se nós realmente precisamos de um toque do Mestre. Quando nós nos achegamos perto de Jesus, não importa quem tu és, não importa o título que tu tens, não importa nada. O que importa é que tu estás ali perto de Jesus e precisando dele. Agora já não importava quem ia olhar, quem ia falar. Nós nos importamos muito o que vão pensar de mim. O que vão pensar de mim se eu me ajoelhar ali na frente? O que vão pensar de mim se eu disser realmente na empresa que eu trabalho, que eu sirvo a Jesus e confio nele, e ele transforma a minha vida? O que vão pensar de mim? O que pensará de mim a minha família? Se eu disser que agora eu sou um cristão e realmente sirvo a Jesus, o que vão pensar de mim? Não importa, porque quando nós chegamos aos pés de Jesus, algumas coisas têm que ser esquecidas. Primeira, o preconceito. Segunda coisa, o nosso status, a nossa nobreza, tudo tem que ser colocado aos pés dele. Amém? Este homem enfrenta ali. Algumas pessoas têm dificuldade mesmo de se lançar aos pés do Senhor, mas nós não podemos. Lembra de Naamã? Naamã, um homem de lepra, um general, e a menina que trabalhava em sua casa, que havia sido levada como escrava, ela diz assim: se o meu Senhor soubesse, estivesse lá onde está o profeta, ele oraria, ele seria curado. Naamã vai lá e fala assim: você vai e mergulha 7 vezes no Jordão. Fala: Jordão não, Jordão não é para Jordão, é para qualquer um. Jordão é piscinão de Ramos. Como que era o nome daquela novela do Piscinão de Ramos? Quando eu estava no Brasil, tinha uma novela lá, que ela ia para o Piscinão de Ramos. Não lembra? Vocês não lembram, muito menos eu. Eu não sou tão noveleiro assim, viu, irmãos? Mas eu não vou lá para mergulhar no Tietê. Não vou. Mas o profeta fala: quer ser curado, vai ali. Ele tem que mergulhar, mergulha 7 vezes e sai como? Curado. Existe aquele jovem rico que chegou aos pés de Jesus, dizendo que ele cumpria toda a lei. O que ele precisaria fazer para ser salvo? O que Jesus diz a ele? Vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. O que ele fez? Ele não quis descer da sua nobreza e perdeu a chance de andar com Deus. Este homem, ele vai ali e suplica,
ele vai ali, deixa o seu preconceito, ele vai ali, não importa, ele é um grande da sinagoga, ele agora seria praticamente expulso. Agora Jairo praticamente chegaria perto dos outros, e os outros, estou fora de Jairo, fica longe, não quero aparecer na foto com ele de jeito nenhum. Você já quis se esconder de uma foto? Eu não quero parecer com essa pessoa, não. Esse dia eu estava com os pastores numa reunião, o pastor Cavalar estava até junto conosco, e o pastor contou isso, falou assim, o cara foi tirar foto comigo para o Instagram, eu falei assim, eu estou lá, e deu uma saída, né, pastor? Porque tem foto que você não quer sair, você não quer sair com a pessoa. Jairo seria esse tipo de pessoa, mas ele vence, ele vai, ele luta, e ele está passando do tempo. E eu falei, pastor, que eu falava em 20, estou falando em 50. Amados, primeiro, preconceito. Algum preconceito precisa ser esquecido. Segundo, precisa deixar a sua pseudo-nobreza ou o seu status. E terceiro, para andar rápido, para ter a filha curada, Jairo precisou esquecer o seu orgulho. Orgulho, um sentimento de prazer, de grande satisfação do seu próprio valor. Quando nós entramos na presença de Jesus com orgulho, não vai funcionar. Não importa o que você fez, o que você tenha feito para Ele, quando fez, o quanto fez. Na presença dEle não cabe orgulho. Para este homem, não deve ter sido nada fácil. Mas ele deixou todo o orgulho e se humilhou aos pés de Jesus. E pediu-lhe, por favor. Quando nós queremos alguma coisa, nós precisamos pedir, por favor. Imagine você precisando de um empréstimo daquele teu irmão que fala mal de você, mas ele tem o dinheiro para te emprestar e o banco já negou. Imagine você ter que ir lá e pedir o dinheiro emprestado. É complicado, não é? Tomara a Deus que nós nunca precisemos disto. Mas o orgulho precisa sair. O orgulho não combina com a graça de Deus. Gostamos nós de dirigirmos a nossa vida. Quando nós deixamos o orgulho, nós precisamos dizer, não vou mais dirigir minha vida, quem vai dirigir é o Senhor. Por isso que a Bíblia diz assim, se alguém bater na sua face, o que você faz? Dá outra. Se a tua esposa, mas minha mulher, o dia que erguer a voz comigo, acaba nada, irmão. Ela vai erguer a voz com você e você vai falar assim, amor, o que eu te fiz? Vamos lá para a igreja orar, vamos conversar com o pastor, vamos pedir um conselho, porque a casa não pode ficar assim, mas uma coisa eu sei, nós somos casados para sempre. Amém ou não amém, irmã? Quantos aqui são casados para sempre? Dão glória a Deus. Amém. Amanhã nós vamos falar para os homens, né? Prepara, viu, irmão? Prepare. E a irmã já vai preparando a chegada dele. Ele vai chegar em casa feliz. Então a irmã já vai preparando a chegada dele. Ele vai chegar feliz da vida e cheio de alegria e esperança. Amados, mas nós precisamos deixar o nosso orgulho. O primeiro passo para uma vida cristã é compreender que não podemos ser outra coisa senão devedores de Deus. Não podemos esquecer, se estamos aqui, é a graça de Deus. Se estamos aqui, é o amor do Pai. Se estamos aqui, é a bondade e misericórdia dEle. E para terminar, ou para parecer que está terminando, para ter a cura, Jairo precisou deixar os seus amigos. Jesus leva Jairo, Jesus vai com Jairo. No meio do caminho, aparece aquela mulher que sofre há 12 anos de hemorragia. A Bíblia diz que ela toca em Jesus e Jesus para a cena. E quando Jesus para a cena, imagine, a filha morrendo, Jairo vendo Jesus parar a cena. E ele começa a perguntar quem me tocou. Eu penso que Jairo falou, Jesus, todo mundo está te tocando. Falou junto com o discípulo, vamos embora. Sei que aquela mulher é curada e Jairo, então vai com Jesus. Quando estão chegando em casa, a mulherada está chorando, o povo está gritando, as vestes já foram rasgadas, porque quando morria uma filha, as vestes da mulher deveriam ser rasgadas. Ela deveria colocar uma outra veste, mas aquela rasgada deveria cobrir a outra veste. E aquela cena do velório já estava acontecendo. Só que quando Jesus vê aquela multidão, ele fala, essa menina dorme, começam a rir dele.
Jesus então faz algo tremendo. Lembra, Jairo chegou perto de Jesus, viu Jesus, suplicou por cura, clamou por cura. Jesus foi com ele, sim ou não? Agora ele chega em casa, os seus amigos começam a dizer: deixa para lá, a tua filha já morreu, não incomode mais o mestre. Lucas diz que um dos sacerdotes diz isso a ele. Agora imagine, o sacerdote que não podia nem ver Jesus pintado de ouro, chamando Jesus agora de quê? Mestre. Sabe por quê? Ele estava dizendo assim, ó, nada, não vai dar em nada. Isso não vai acontecer. Sua filha vai continuar morta. Ela morreu, acabou. Mas Jesus diz para ele, tua filha dorme. E a Bíblia diz que Jesus leva Jairo, vai com Jairo, chama Jairo, sua esposa, e seus três discípulos que estavam com ele, e então toca na menina e diz, Talita cumi, levanta e anda. Chegaram até Jesus, Jairo chega até Jesus com uma necessidade, mas agora é Jesus que anda com ele. Quem estava com ele, pastor? Sabe quem estava com ele? Quem estava com Jairo? O pão da vida estava com Jairo. Se coloque em pé, igreja. Quem estava com Jairo? Quem estava com Jairo? O Senhor dos Senhores estava com Jairo. Quem estava agora caminhando com ele na casa? O Alfa, o Ômega, o princípio, o fim. Quem estava caminhando com Jairo? O Jeová Jirê, o Deus da provisão. Quem estava caminhando com Jairo? O Deus da cura, o Deus dos milagres. Jairo chega aos pés de Jesus, mas tudo começa a mudar. É quando Jesus começa a conduzir Jairo. Toca naquela menina, aquela menina levanta, Jesus manda dar de comer a ela. E Jesus então passa a conduzir a vida de Jairo. Diante de uma necessidade, diante de uma vontade, diante realmente de uma cura, diante de uma... Tanto faz a cura, se ela é espiritual, se ela é emocional, se ela é familiar, se ela é da tua vida ministerial. Jesus está aqui nessa manhã. Jesus pode curar o teu corpo, Jesus pode curar a tua família, Jesus pode curar a tua casa, Jesus pode salvar, Jesus pode libertar, Jesus pode transformar. Jesus pode transformar. Mas pastor, a minha vida financeira, não importa. Se você deixar os preconceitos, se você deixar o seu status, às vezes um baixo status, uma baixa autoestima, se você deixar todas as coisas, se você deixar o seu orgulho e se apresentar a Ele, se você realmente deixar às vezes até os amigos, a Bíblia diz, aquele que não deixar pai e mãe por amor de mim, não é digno de mim. Jairo certamente teve que deixar os amigos e entrou na casa com sua esposa, mesmo ridicularizado, mas o resultado foi que ele obteve cura, ele obteve salvação, ele obteve milagre. Hoje que tu precisas deixar, não sei. Todos nós temos algo a deixar. Todos nós temos algo a deixar. Como disse o pastor, o lugar de deixar é no altar. Você não precisa estar no altar especificamente. Você já está na casa do Senhor. Você já está no altar de Deus. O importante é você agora colocar diante dele as tuas necessidades. Eu vou dar um tempo enquanto o grupo de louvor adora, para que você faça um exercício mesmo de cura da tua necessidade. Fale com Deus. Entre você e Jesus não há mediadores. Não há. Entre você e Jesus não há preconceitos. Não há pecado tão grande que Deus não possa perdoar. Não há dor tão grande que o Senhor não possa curar. Não há nada que o Senhor não possa fazer por você. Não há impossíveis para Deus em nenhuma de suas promessas. Qual é a tua dificuldade de crer? Deus pode restaurar tua fé nessa manhã. Qual é a tua dificuldade de confiar
Deus pode restaurar a tua confiança nele essa manhã. Não confie em homens, não confie em carros, não confie em cavalos, não confie em coisas feitas por mãos humanas, mas confie naquele que te criou, naquele que te formou. Se a tua família tem uma necessidade, Deus conhece você e a tua família, e Ele pode agir segundo a tua necessidade. Basta que você creia, basta que você venha perto dele, basta que você deixe o preconceito, basta que você deixe o orgulho, basta que você deixe as coisas que te impedem de estar perto dele. Esse culto tem a ver com o Senhor, com a presença dele. Pode ser tudo maravilhoso, mas o que é mais maravilhoso, Jesus está neste lugar. Declare. Se você tem uma necessidade diante do Senhor, a coloque e declare. Teu coração está duro, Jesus diz que te ama, e Ele está perto de você. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Quem é o teu Deus? Declare. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Pode voltar nisso. Só que eu gostaria que você cantasse isso bem forte. tocando os corações. Te adorarei. Te adorarei. Como Jairo, te adorarei. Declare. Estás aqui, estás aqui. Suas mãos agora ao Rei dos Reis. Ele está aqui, estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Aleluia. Eu fico imaginando que Jairo, pastor, fico imaginando que Jairo tinha dentro dele também, imaginação, um sentimento de rejeição. Será que o mestre vai me rejeitar? Porque talvez Jairo estivesse entre aqueles que expulsaram Jesus de Nazaré. Muito provavelmente Jairo estava lá. E muitas vezes nós temos o sentimento de rejeição. Eu não vou chegar perto de Jesus porque Ele vai me rejeitar. Meu pecado é grande demais. Eu sou pequeno demais. Meu orgulho é muito grande dentro de mim. Sabe o que é interessante, igreja? Ele não rejeita aqueles que vêm até Ele.
Ele não rejeita aqueles que vêm até Ele. E se eu fosse o Thales, eu cantava assim: eu estou de braços abertos, como aquela música do Thales. De braços abertos quero te receber. Eu penso assim, no meu conceito de música, Jesus com certeza cantaria para ele assim, ó: de braços abertos eu quero te receber. De braços abertos, o Senhor está recebendo a tua família, a tua casa. Ele vai mudar a tua história. De braços abertos. Quantos aqui foram tocados por essa palavra e precisam de uma oração? Eu quero ministrar a tua vida. Fique com a tua mão levantada. Então, em nome de Jesus, eu não sei o que tu precisas esquecer. Não sei se tu precisas esquecer o preconceito. Não sei se tu precisas esquecer a tua posição. Não sei se tu precisas esquecer o teu orgulho. Não sei se tu precisas esquecer os teus amigos ou as vozes que impedem você de se aproximar de Jesus. Eu não sei o que tu precisas esquecer, mas eu sei de uma coisa: de braços abertos está o Mestre, de braços abertos está Jesus, e Ele está contigo, e Ele quer que tu entendas: eu vou te acompanhar, onde quer que tu precisas ir, eu vou te acompanhar, até que a tua necessidade seja tocada, e a tua vida seja transformada, em nome de Jesus. Pai, eu quero colocar diante do Senhor as mãos aqui que estão levantadas, os teus filhos e as tuas filhas, que oram por si, ou talvez oram pelos seus que aqui não estão, mas o importante é que o Senhor quer estar junto de cada um deles. O importante é que o Senhor tem o toque da cura, da libertação, da restauração, do renovo. O Senhor faz nova todas as coisas. Eu profetizo vitória, eu profetizo bênçãos, eu profetizo alegria. Senhor, eu profetizo novamente a alegria nesta casa, a alegria que outrora existiu, mas foi embora. Eu, em nome de Jesus, profetizo: volta a alegria, volta ao coração do marido, volta ao coração da esposa, volta ao coração do servo, volta ao coração da serva, volta ao coração do filho, volta ao coração do patrão, volta ao coração do empregador, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, unge a tua igreja com vestes de alegria nessa manhã. Eu oro e agradeço, e aqueles que recebem, aplaudam a Jesus, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus tem mais, Deus tem mais, igreja. Se você à noite quer ter um bom compromisso, volte à casa do Senhor, aqueles que podem. Uma palavra que vai ser ministrada aqui, da parte de Deus, já está sendo preparada para a tua vida. Que Deus te abençoe. Que a graça do nosso Deus, o amor do nosso Pai, a comunhão, a consolação do seu doce Espírito caminhe convosco, hoje e para todos sempre. A igreja diz amém? Amém. Dá um sorriso para 802 pessoas, e Deus abençoe a tua vida e a tua casa.